Boa tarde, pessoal. Eu queria chamar os realizadores que estão aqui, do Admin, a Balança Brasil e o Lato Solo. Bem massa, tranquilo. Então, acho que a sessão é bem interessante. Tem filmes que têm abordagens diferentes, mas é muito clara a comunicação entre eles. Eu acho que a gente pode abrir para o debate. Queria muito ver como é que o público recebeu. Mas eu queria que vocês se apresentassem rapidamente, até para todo mundo saber quem fez cada um dos filmes. E a gente, em seguida, abre para as perguntas. Meu nome é Maria Clara. Daqui até ali é o primeiro filme. A gente é um coletivo feito a facão. Só uma menina que não está aqui, que é Camila. E a gente estuda cinema aqui na UFRB. E é isso. Tamo aí. Eu sou Michel, eu sou daqui de Barreiras da Bahia, nasci em Barreiras e cresci em Luiz Eduardo Magalhães, que é a cidade do filme Lato Solo, que foi esse último filme. E atualmente eu moro aqui em Cachoeira e estudo cinema aqui na UFRB. Olá, boa tarde a todos e a todas. Primeiro agradecer, né, o festival pelo convite. É a primeira vez que eu estou no Cachoeira, estou bem feliz mesmo. É incrível a cidade, toda a energia, enfim. Sou Carlos II, do filme Balança Brasil. Enfim, é isso. Então, acho que a gente podia abrir para as perguntas. Alguém já... Ali. Boa tarde, né? Meu nome é Camilo. Eu estava querendo saber, talvez do... eu não vi se tem um representante do Admin? Aí? É o coletivo de vocês, tá certo. Tá bom. Ok. Eu queria perguntar sobre o primeiro e o último filme, em especial isso, mas talvez valha para os outros, né? Como a abordagem de montagem do Admin, do Lato Solo, ele é uma coisa nitidamente, parece um ponto de força assim, do filme, né? Parece que existe algo de muito claro na escolha de vocês para tal abordagem de montagem. Tal. Eu ia pedir para vocês falarem um pouquinho sobre como a montagem do filme afetou os ritmos, né? E o que é que foram as escolhas que levaram vocês a montar o filme dessas formas. Parabéns pelos filmes. Eu não montei, não. Não montou o quê? Então, esse filme foi a ideia de Camila, que não pôde estar aqui agora, a outra realizadora do filme. E ela fez um primeiro corte para a disciplina de documentário aqui. E era bem diferente, assim, tinha uma voz off e tal, que ia trazendo algumas questões. E aí a gente se juntou para fazer junto, assim, né? Então, a gente, a partir de uma pesquisa dela já com um material que se encontra num site na internet, né? Um site que disponibiliza essas câmeras ao vivo, está passando direto lá. Então a gente tinha que fazer a captura e transformar isso num arquivo, né, que a gente podia utilizar. E aí a gente começou o problema era como falar para além do que, assim, deixar claro uma posição, mas ao mesmo tempo sabendo que o material já falava muito, né? Então essa opção de tirar a voz assim foi um pouco difícil, mas também aí tirando a voz off a gente colocou aquelas matérias, né? Os vídeos institucionais e as reportagens. Então foi uma escolha mesmo de um caminho assim, né, a fazer na montagem, como ir trabalhando com um material que já falava muito
mas ao mesmo tempo tentando trazer um ponto de vista que era o que a gente está querendo mostrar no filme, né? Mas ao mesmo tempo respeitando também algumas imagens que são muito poderosas assim e que acho que foi esse assim trazer alguém que quer falar. Eu não participei, assim, eu não estava no momento da montagem do filme, porque somos 6, né, e nesse processo, assim, mas acho que para que esse filme pudesse ser feito, assim, com 6 pessoas, a gente tinha uma ideia do que o filme, assim, do que a gente queria dizer com o filme, assim. Tanto, acho que está na sinopse lá, depois a gente até mudou, mas a sinopse que foi lá pro catálogo é vigiar ou proteger. E a gente chegou nesse conceito, assim, Camila tinha um filme, ela trouxe pra gente, para que a gente pudesse discutir e realizar o filme. E aí a gente chegou na ideia assim como esse discurso aparece como um discurso que é de vigiar o patrimônio para proteger as pessoas e como isso se transforma em vigiar as pessoas para proteger o patrimônio. Então a gente queria isso assim, né, pensar isso assim. E aí a gente trabalhou esse conceito, assim, gravou as imagens e depois eu não estava quando a galera se reuniu para montar, eu cheguei e eu assisti o material. Aí é muito doido, assim, ver como isso está lá ou não está e tal. E outras coisas que aparecem também. Da montagem do Lato Solo, eu acho que tem a ver com a construção do filme, com a minha relação na cidade. Assim, a construção do ter nascido em Barreiras e Mimoso do Oeste, que acho que é massa falar assim. Mimoso do Oeste era um distrito de Barreiras que fica no oeste, extremo oeste da Bahia, Barreiras extremo oeste da Bahia, que é essa região de fronteira agrícola também. E até o ano 2000 era um distrito, Mimoso do Oeste era um distrito de Barreiras, no ano 2000. Tinha 15 mil habitantes e eu fui morar lá, saí de Barreiras, onde eu nasci, fui morar no Mimoso do Oeste em 98. Essa cidade foi emancipada em 2000, virou Luiz Eduardo Magalhães. E hoje, 2017, a gente tem 100 mil habitantes, de 15 mil para 100 mil habitantes aproximadamente. E aí, acho que a montagem veio também com o próprio crescimento da cidade. Assim, nesse tempo curto de 17 anos, ver as imagens surgindo, me encontrando nesse meio, vendo como isso diz sobre o local, mas percebendo isso mais adulto também. Foi nos últimos 3 anos, quando eu saí, depois voltei, trabalhando na cidade. Eu trabalhava em vários locais da cidade, com oficinas de teatro, em vários bairros, e eu andava muito, e andando, eu percebia que as imagens e os sons, eles estavam dizendo como as relações estavam se dando a partir da ocupação do solo, né, essa ocupação do agronegócio, e isso se desdobrava na cidade. E eu escrevi um roteiro que eram todas as sequências que eu queria, pensava em passar com as filmagens e captar o som. E esse roteiro, eu percebo que ele é muito uma montagem já, assim, o que entra, o que corta, para onde corta, porque não tem diálogo no filme também, aí não há intenção de dar sentido a essa narrativa também. E foi muito importante a montagem mesmo assim, e essa foi acho que o objetivo maior de abordar o filme, com a intenção de trazer uma sensorialidade também, uma forma de como as pessoas que crescem lá, vivem por ali também, têm uma camada de recepção sensorial no corpo, porque é tudo muito, como o som do filme também acho que mostra, assim, a montagem das imagens mostra isso. Está mais do que nas palavras também, está na forma que a gente sente a cidade também. Valeu. Bom, gente, boa tarde. Parabéns assim, a todos os realizadores. A minha pergunta vai especial para o Carlos, né, do Balança Brasil. Achei muito interessante na concepção do roteiro, como você utiliza o guia turístico como um fio condutor, mesmo ele tendo um outro personagem como contraponto, né? Aí eu queria saber como é que você trabalhou essa questão do roteiro, se você já conhecia mais ou menos o trabalho dele, se isso foi uma construção
conjunta para você conseguir atingir a sua meta, né, de fazer essa costura? Como é que se realizou? Então, na verdade, esse filme praticamente não tem roteiro, assim, né? É um filme que tem um roteiro mínimo. Eu tinha uma ideia, porque meu irmão mora em Porto Seguro há pouco tempo, ele é de São Paulo, e eu fui visitá-lo e conheci um lugar chamado Barra Mares, que é o bar. E quando eu vi o estilo, que é o dançarino, no palco, foi muito impactante, assim. Eu não costumo perseguir temas, mas quando eles me encontram, eu gosto de desenvolvê-los a partir do que está ali, seja uma ficção, um documentário. E eu também gosto de trabalhar a proposta do documentário não como não sobre um personagem ou sob, mas com eles, né? Então é pegar os temas que estão ali e tentar desenvolver alguma coisa em sintonia, em troca, não sei. E eu voltei, na época eu morava em São Paulo, com aquilo na cabeça, queria fazer um filme. Eu já tinha conversado com o estilo, que é o dançarino, mas não tinha conversado com o menino. E chamei 2 amigos, falei, cara, se eu pagar a passagem para vocês, a gente fica lá uns 10 dias. E eu falei, bora. E aí era um roteiro mínimo e equipe mínima, eram 3 pessoas. E aí eu voltei 2 dias antes deles, para poder convencer o menino, explicar a situação, como é que era. Eles chegaram 2 dias depois, a gente filmou durante 8 dias. E a gente tinha algumas ideias, alguns pontos de partida, algumas situações, principalmente eu que já tinha ido lá. Mas foram dias intensos de conversa. A gente filmava de dia, pensava as situações, ia para casa à noite, tomava uma cerveja, né, refrescava tudo, voltava outro dia, pensavam outras. E a ideia foi sempre essa, de construir um paralelo. A ideia era criar um movimento entre o corpo e a mente, né, a razão e o corpo, o menino como a razão e o bailarino, o dançarino como o corpo em movimento, os 2 em movimento, né, em fluxo. Tanto que a câmera no menino é sempre mais estável e nele é uma câmera mais solta e tal. E tentar achar uma forma de encontrá-los, né, de fazer eles se encontrar sem que fosse forçado. E foi uma grande coincidência. Eu não sabia que a avó do menino já tinha sido mãe de santo, enfim. E quando eu cheguei já estava tudo destruído mesmo. Ela nem era mais, mas ela topou fazer, jogar os buses para o personagem. Então foi tudo meio acontecendo, assim. Era um filme de risco total, assim, podia não dar certo. Tanto que eu fiz um corte de um longa e não funcionou. Aí depois eu cortei para um curta. E acho que teve mais intensidade, mais potência, enfim. Mas é engraçado que já me falaram que nos 2 eu tomo um partido, no caso, para o menino, né? Porque eu começo e termino com ele, assim. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas talvez seja mesmo. Estou trazendo essa coisa dele ser o guia, né? O guia do filme, o guia. Pode ser, não sei. Se surgiu foi no processo mesmo, não era intenção. Mais alguma pergunta da plateia? Oi, boa noite. Obrigada, boa tarde ainda, né? Obrigada a todos. Eu tenho uma pergunta, na verdade você perguntou quase o que eu ia perguntar, não sei, e aí eu achei que talvez fosse ser contemplado, então uma pergunta em cima da sua pergunta. Se o texto do menino, né? Eu fiquei pensando, se esse texto que ele fala é o texto que ele recebe, as pessoas, é o texto dele de guia, em alguns momentos eu achei que fosse, em outros momentos ele enveredou por um caminho que pareceu que não seria. Então, é uma pergunta sobre se esse texto é uma criação conjunta com o menino, se ele é baseado efetivamente no texto dele de guia ou não, se você propôs algum texto para ele, ou se ele criou em cima do texto com você, enfim. Mais isso. Obrigada. Ele foi guia. Quando eu estive em Porto Seguro, por coincidência, ele foi guia nesse espaço quando eu fui lá. Então, mais ou menos, eu tinha um conhecimento sobre a forma como ele conduzia aquele passeio e tal. Na verdade, eu propus mais texto do que ele, né? Tem alguns momentos, mas eu sempre tentei dar uma leveza para não parecer algo totalmente sociológico, uma voz por cima dele, enfim. Mas todos os textos a gente conversava com ele para ver se tinha sentido para ele aquilo, né? Para poder também ele não ser só um instrumento de voz nossa. Então, em alguns momentos, os textos são realmente colocados para ele, mas a gente tentava o tempo todo conversar. E aí, faz sentido? Até para você também, até para caber na tua embocadura, vamos dizer assim, né? Então teve isso, teve uma intervenção
para poder trazer um pouco mais, talvez, de profundidade no discurso dele, que quase sempre é muito superficial, né, porque não é uma proposta de tensionar nada, é simplesmente apresentar, expor e tal. Então a gente interviu um pouco nesse sentido, sim. Tá. Aproveitando aqui, em relação a isso, Carlos, do texto, que eu acho que foi uma pergunta bem interessante, também me chamou muita atenção. O texto, você tem dois personagens, você fala um é muito mais corpo, o outro conduz a gente por essa coisa do turismo, mas tem uma abertura para pensar a escravidão, e isso está muito bem construído no filme. Mas eu fiquei pensando um pouco como era essa apresentação turística convencionalmente. Digo pela experiência de visitar alguns lugares, me parece ter uma dimensão de narrativa histórica mesmo, que está muito baseada na acumulação de informações sem nenhum distanciamento crítico, assim, né? E acho que esse teu texto tem uma leveza, mas ao mesmo tempo ele aponta sempre para uma abertura maior de se distanciar, não é? Em 1500 chegaram 3 caravelas e o nome das caravelas e tal. Enfim, então tenho curiosidade de saber que tipo de intervenção você faz nesse texto, assim, para construir esse lugar para o personagem. Não, é bom pontuar que, na verdade, os textos dele, enquanto guia, praticamente não mudaram, assim. Os textos que mudam são na casa, que é a hora que é como se ele estivesse estudando, se preparando e tal. Então, essa parte da apresentação dele, acho que, se eu posso, acho que uns 90%, 95% já eram coisas dele, mas muita coisa ele bebeu naquilo que ele estava falando em casa, ou, né, acabou lendo, e trouxe. Tanto que aquela parte que ele está dentro do navio embaixo, falando sobre a questão da igreja e tal, não era texto que a gente tinha proposto, na verdade, ele absorveu isso e foi trazendo. E ele achou ótimo, porque ele falou assim, agora eu posso também falar de outras coisas e tal, né? Mas eu acho que foi mais isso, assim. A gente não tentou forçar muito aonde. Eu sempre fui muito preocupado quando eu trabalho com esse tipo de documentário, em não extrapolar o limite do próprio personagem, né? Não ir para além do que é do possível. Estar atento ao que está no entorno dele e trabalhar com esses limites entre o que pode ir para além dele, que não cabia ou não, sabe? Eu não sei. Então eu sempre tento tomar esse cuidado. Por isso, essa preocupação de também não colocar um texto muito pesado naquele momento em que a gente não queria intervir de fato, assim, sabe? Foi mais isso, não sei se não. Seu nome? Maria Clara queria fazer uma pergunta aqui, vou passar para ela. Michel, é para você. Eu queria saber como é que deu a sua relação com esses personagens, né? Se você combinou alguma coisa previamente com eles, que eu acho que foi isso, mas como se deu, que você tem dois opostos muito marcantes ali, e principalmente como se deu com O Fazendeiro, porque você começa falando que não é um filme de ficção, mas eu vejo que é muito marcado isso, não que não dê certo, dê muito certo, mas eu fiquei com essa curiosidade mesmo de saber como que foi seu diálogo com eles. Essa coisa isso não é um filme de ficção, tem a ver também com algumas coisas que eu fui pensando ao longo do processo de fazer esse filme, pensar esse filme. Esse é meu primeiro filme. Eu comecei a pensar ele em 2015. Eu não estava na universidade, eu estava buscando cinema, assim, vontade de colocar algumas coisas no audiovisual. E eu fui conhecendo algumas pessoas, especialmente nos movimentos que estão na Paraíba, no Pernambuco. E eu conheci Kenel Rogers, que foi um amigo que a gente acabou se cruzando. E nesse tempo a gente foi fazendo algumas coisas juntos, assim, formação. E eu fui assistindo curtas, expandindo um pouco o que eu tinha na época, que era um pouco raso, assim, das o conteúdo que eu acessava, assim. Daí, pensando nessa possibilidade, eu queria contar aquela história, na verdade, nem sei se é uma história, eu queria abordar aquela situação ali e pensar como abordar aquilo de uma outra maneira, assim, e inspirado pelo filme do Jorge Furtado, que é o Ilha das Flores, também tem o início é praticamente a mesma frase, assim, esse não é um filme de ficção, eu não lembro exatamente, mas é bem assim que começa também. Só que o filme também tem vários
várias coisas assim dos recortes, tem os atores também. Eu achava muito interessante essa coisa no final do filme, assim, tal pessoa na verdade é uma atriz que fez, um ator que fez. E aí eu pensei como que aquele mapa lá da cidade, eu poderia construir algo parecido com isso num doc-fic, assim, que é esse filme, assim, que não é ficção, mas é um doc-fic. O empresário, o fazendeiro, ele é um jornalista que a gente conheceu durante esse processo de formações. Ele é do sul do país, nascido no sul do país e foi morar lá na Bahia. E o trabalhador rural, Vinícius, ele é nascido em Guanambi e trabalha lá em Luiz Eduardo como técnico agrícola. Só que ele não trabalha naquela fazenda, mas ele é um técnico agrícola. E a gente trabalhou com eles e Anton tinha para mim a imagem, que são imagens que parecem corpos bem semelhantes. Assim, isso eu acho que a gente carrega nessa história da construção da cidade, que em 1970 foi quando agricultores do sul do país se deslocaram e, basicamente, toda a região ali onde tem agricultores são empresários sulistas, que há um princípio, até quando 98, na época que era só um distrito, dizia-se que era um local, uma cidade de gaúchos, né, ou pessoas do sul apenas, assim, pela questão dessa imagem. E aí isso foi crescendo, tomando outra conta, e a minha vontade era trabalhar com esses corpos, essas imagens, pensar como isso se dá. E eu não tive um acesso diretamente a uma pessoa que se disponibilizasse. Por isso que tem essa mise-en-scène toda, essa construção toda. Né? Não sei se eu respondi, se é isso, mas é nesse limiar do doc-fic, que para mim também é um entendimento ainda de como é que esse filme foi feito. Ainda, né? Estou acho que tentando entender também. Temos mais alguma pergunta? Ninguém? Estranho isso, não ter pergunta, né? Ficar... É uma pergunta quase sobre a intenção, sobre no Lato Solo, que a gente vai acompanhando esses dois mundos. Em tal momento, quando a família dos trabalhadores está reunida, se alimentando, eu fiquei na dúvida qual seria a intenção ali, porque, lógico, vai ter aquele retorno com a lama, sei lá, o barro, né? Uma ideia também de criação. Mas ali naquele momento eu tenho a sensação de que aquela cena ela estaria meio que sintonizada com o discurso de que o agronegócio ele é o que faz o povo brasileiro se alimentar, quando não, né? Ele é voltado bem para a exportação. Lógico que a gente vai sentindo isso conforme o filme vai se transcorrendo, mas naquela cena e naquele trecho ali, parece que sintoniza com esse discurso. Eu queria saber a tua opinião. Eu gostei do que você falou. Obrigado por essa colocação. Só que eu sinto que não é essa a intenção, assim, que é o agronegócio que coloca, porque realmente esse modelo é muito escroto, assim, né? Essa coisa toda de como é um modelo de mercado, um modelo econômico que ele passa por cima de muitas coisas. Eu me formei em agronomia, eu sou engenheiro agrônomo, mas isso foi também, talvez, um reflexo dessa coisa. Eu cresci nessa cidade e eu fui percebendo isso em mim também. E quando eu me formei, eu voltei para a cidade, eu fiquei um tempo no Paraná, estudando, voltei. E aí eu decidi não trabalhar com agronomia, fui trabalhar com teatro e fazer outras coisas, agora cinema. E eu penso da agronomia outras possibilidades também de conhecimento para
para a questão alimentar e tudo mais. E tem no filme essa coisa da água, o momento que o personagem está utilizando os defensivos químicos, que são aqueles produtos agrícolas bem que deixam, são muito perigosos, assim, né? Eles deixam resíduos tanto no ar, na água quanto no solo. E aí um corte é justamente da pulverização na lavoura com a água indo em vários locais da cidade. Assim. Um deles, inclusive, é essa água que lava esses alimentos de uma mulher que está lavando e está cortando, está na pia, assim, que é a mesma mulher e filha que são as filhas do trabalhador rural. E aí, para mim, é mais esse sentido, assim, de que é muito pesado, assim, você pensar que a pessoa, eles trabalhando como pessoas que precisam ter esse trabalho, e aí eu fiquei pensando muito nesse último filme que veio antes do Lato Solo. É uma condição que não foge a ele, ele tem que fazer esse trabalho de pulverizar e colocar o veneno, porque é a família dele, mas ele mesmo come um alimento envenenado. A gente, em geral, né? A gente que consome as coisas assim, em um nível a gente está se alimentando com todo esse processo que é o do agronegócio, assim, né? Então, era mais nesse sentido, assim, que essa janta é esse peso de que a própria pessoa não consegue, que a própria família e o trabalhador rural estão dentro desse ciclo estranho, assim, desse ciclo autodegradante, assim. Porque quando eu vejo um monocultivo de soja, eu não vejo o prato da comida ali, aquele arroz, ou aquela batata, ou aquela farinha que está ali no prato, ou a verdura. A verdura não foi... Então, ela, em um momento, realmente, quando corta daquela grande lavoura, com a grande irrigação, para uma pessoa que está aguando uma hortinha, eu sinto que era uma brecha para falar disso. Mas aí eu vejo que talvez ficou faltando talvez uma comunicação melhor sobre esse outro tipo de produção, né? Ainda mais que eu sei agora que você é agricultor ou agrônomo. Fica assim só para refletir. Entendi. Mesmo, porque eu senti falta do outro lado, sabe? A gente que conhece, então... Sim, eu entendo. Porque eu meio que discordo, sabendo que 70% do que a gente se alimenta é da agricultura familiar, eu discordo desse agroetec, agro é tudo, sabe? Eu também. Gratidão pelo filme, foi massa. Eu também discordo bastante. É bem doido. É doido. E viver lá é doido também, viu? Porque, assim, eu só vestinei um pouquinho a fala, assim, é doido porque acho que a intenção do filme é pensar a relação não só na hora de comer os alimentos e tudo mais, a relação das pessoas, assim, na vida. Um pouco do ritmo do filme... Era a minha vontade de colocar esse ritmo de como as pessoas se relacionam ou não se relacionam. Assim, porque se você pensar que de 2000, que eu falei antes, até 2017, saiu de 15 mil a 100 mil, para 100 mil habitantes, basicamente todas as pessoas não são de lá. E é muito difícil você se relacionar num lugar que você não ama, que você não quer ter pertencimento. Parece um lugar que é a terra de ninguém. Assim. Então é um misto meio estranho assim, de tudo. Alguém tem mais perguntas? Boa tarde. Eu não sei nem exatamente qual é a pergunta que eu quero fazer, mas ver uma mostra dessa que eu achei importantíssima, assim, uma tarde de filmes muito densos e sem falar diretamente de política, eu acho que a gente fica faltando um pouco assim também. E eu fico pensando assim, essa relação do cinema documentário ou documentário ficcional, quando ele vai tratar de alguma coisa que envolve a questão do massacre dos trabalhadores, né, que eu acho que é isso que fala constantemente, desde a Admin, que está falando da vigilância até a questão agrária e tal, só que passando pela política talvez de forma meio subjetiva, né? Esse documentário que atinge a nós, assim, que estamos dispostos para o diálogo e tal, e que pega realmente no ponto que para a gente muitas vezes é político, às vezes pensando no documentário com a sua função documental, né,
e a ilusão de que não existe um posicionamento, uma interferência direta, pode passar por essas discussões de maneira rasa a quem não interessa o debate, assim. Então, fico pensando, não sei nem se é tipo qual o poder do cinema, né, mas qual é muitas vezes essa função, talvez de trazer o diálogo. Queria que vocês falassem um pouco sobre as intenções políticas também, né, por trás dos documentários. Querem começar alguma coisa mais, quem sabe? É complexa. Eu senti muita falta aqui do diretor do filme Terminal 3, que seria incrível assim, ouvir ele falar. Eu acho que é uma perda muito grande assim, para o debate. E eu concordo contigo, acho que é uma sessão que, nesse sentido, ela está à margem de uma linha direta com a política, mas ela não está, né? Porque ela está nas bases ali, né, de uma outra discussão que envolve tudo isso. Eu, particularmente, não me interessa esse enfrentamento direto. Assim. Eu gosto muito de trabalhar com uma outra linha de cinema que fala sobre esses temas, mas que não no front. É uma posição minha. Assim. Então, praticamente todos os meus filmes vão estar nesse lugar, assim, um lugar onde tem essa segunda camada que você procurar, você vai encontrar, mas ele está num outro lugar da discussão. Você entende o que eu quero dizer? Assim, né? Então, acho que é um pouco nesse sentido, o meu tipo de cinema que eu gosto de fazer e que eu acho que ele tem seu lugar também, né? Porque talvez ele não tenha ele não seja do front, mas ele também abra uma reflexão sobre outras coisas, outras questões que vão contribuir para esse movimento maior e tal. E eu acho que se a gente fizer isso de uma certa forma, né, a gente consegue criar um corpo de pensamento. Eu acho que é importante criar um corpo de pensamento, assim, em vários sentidos, em várias direções, para poder preencher, né, todos esses espaços e, de uma certa forma, criar um bloco de ação que atue aí nesse momento difícil demais nosso, né? Então, acho que nesse sentido meu cinema vem nesse lugar, assim. Tá? Eu acredito, assim, penso agora na tua pergunta, que esse filme, o Lata Solo, para mim, talvez tenha sido encontrando assim esse local político, talvez, como tu disse mesmo, não direto, né, nas propostas, mas o Lata Solo ele também foi parte assim de um processo coletivo que a gente fez com as ações que começaram em 2014 para 15, de formação audiovisual. Depois disso, o Cineclube, que a gente fez um ano de cineclube semanalmente, assim, e nesses cineclubes foram onde começou a surgir, colar a galera que era essa galera mais nova, que estava ou vinha de fora ou estava crescendo ali recentemente. A gente tem as primeiras pessoas que nasceram, né, em Luiz Eduardo, e a gente estava assistindo vários filmes semanalmente, pensando, e foi essa galera que tem hoje. A gente tem um coletivo que surgiu dos encontros do Cineclube. Eu faço parte também, eu estou aqui, mas a galera continua lá, onde outras ações acontecem para além do filme, assim, indo para as escolas, a gente faz também Cineclube nas escolas, indo para a rua, sessões nas ruas, e o Lata Solo agora, que a gente finalizou esse ano e está organizado com ele, a ideia é fazer esse frente com as pessoas, assim, levar para as ruas, levar para os vários lugares que tem. E eu acho que está dentro disso, assim, esse filme para mim também é esse entendimento, mas ele também abre para além do filme apenas, assim, mais com um movimento de pessoas, que é esse coletivo que eu estava falando, e outras coisas estão girando para que a gente esteja realmente junto. É realmente um fazer frente mesmo, assim, apesar de às vezes na temática no filme ser mais diluído um pouco, assim, mas está lá. Eu acho que eu concordo com isso assim, que o Michel falou. Eu acho que o coisa do documentário é essa relação com o outro, assim, que você estabelece, né? Porque você fala sobre a vida do outro e ele continua a viver, assim, e que eu acho que eu tenho acreditado muito pouco, assim, do poder de transformação, assim, de um filme passando na tela, assim, de a gente ver o filme e sair daqui transformado. Acho que é o processo, assim, de fazer com, assim, de
para além do que tá aqui na tela, assim, é todo o processo conta, assim, aí tem a galera do filme de rua que tá aqui e tal, acho que é esse o movimento, assim, de fazer com pessoas e deixar coisas lá e continuar fazendo, assim. E especificamente nesse filme, como ele não lida direto com isso, assim, acho que a nossa coisa era explorar uma brecha, assim. Explorar uma brecha dessas pessoas que escolhem colocar essas câmeras nas suas casas e colocam nos seus, né, no trabalho e deter as imagens de quem detém as imagens, assim. Nesse sentido. Como é um filme assim, com imagens já, a gente não, né, não produziu imagens, a gente pegou imagens e montou. Então acho que nesse sentido, assim, que não vai numa ação política direta, não é sobre um fato, assim, uma coisa pontual, assim, sobre essa discussão, assim, e sobre a gente encontrar essa brecha, assim, que eu acho que foi o que a Camila trouxe pra gente, assim, que foi o Isencan, que é assim, esse lugar que, como o YouTube, assim, www.isencan.com.br, e você tem todas essas imagens dentro da casa das pessoas, do trabalho das pessoas, porque elas colocaram essas câmeras de IP lá, e elas têm baixa segurança, assim, então é isso, assim, e pensar um pouco isso, assim, como as câmeras estão no nosso dia a dia, assim, Feira de Santana tem um sistema de câmera enorme, assim. Acho que aí em Salvador, né, como essa política de vigilância, assim, né, como o governador Rui Costa entende vigilância, como entende segurança pública como meta, né, bater meta, encarcerar e matar, e como isso se transformou num sistema de vigilância enorme, assim, a gente tem outro filme para discutir isso. Mas é isso, é achar essa brecha do sistema e utilizar disso, assim. Eu fiquei pensando sobre essa coisa da subjetividade, assim. E, não sei, talvez eu... É porque eu acho que o filme que me impactou mais dessa sessão foi Terminal 3. E aí, tipo... Não sei, talvez o filme percorra um caminho através de indivíduos, né? Das entrevistas e tal. Mas eu acho que... Mas, sei lá... acharia muito estranho pensar que é um problema subjetivo ou... Em todos, eu acho, assim. Principalmente em Terminal 3, que é isso, está mais na minha cabeça, assim, mas para mim é um assim, para mim não, né? Acho que é um problema estrutural, assim. E aí, não sei, assim, tenho pensado muito nisso que o Augusto falou também, do pouco poder que a coisa tem quando está passando na tela, assim. E eu tenho pensado muito nisso. Mas, de qualquer forma, acho que rola isso, assim. Com Terminal 3, por exemplo, né? Assim, tem um caminho da subjetividade dos personagens, de experiências que eles viveram e tal, mas ao mesmo tempo que acontece muito, assim, que é isso, né? Tem a experiência daqueles personagens, mas é um problema estrutural, né? A gente está falando de como o Brasil inteiro foi construído, que é através da escravização das pessoas do Norte e do Nordeste. E aí, tipo, eu acho que os outros filmes têm um pouco disso, assim, que sei lá, trazem para mim questões que são muito grandes, assim, muito estruturais do Brasil ou do... Enfim. Acho que eles têm uma ligação com isso, a coisa do agronegócio também, se ligou? Que é enorme, assim, é uma parada que é como a gente vive a realidade mesmo do país inteiro, assim. Aí fiquei pensando nisso da subjetividade, assim, que você falou, mas que ela negocia com abordar mesmo questões que são enormes, assim. Só complementando o que ele falou, que eu ia falar basicamente isso, que os 3 filmes, tirando Terminal 3, que você tem um contato mais direto com os sujeitos que estão falando, você tem essa linha, vamos chamar de linha tênue ali, porque você não dá de cara o problema, mas entre as imagens e como esses filmes são construídos, você consegue ver aquele problema a partir do particular, que ele não é particular, é coletivo, né? Mesmo sendo os filmes que têm personagens, né? O nosso não tem personagens, mas é uma situação das câmeras de vigilância, mas o de Michel tem personagem, dele tem personagem, mas não, eu fiquei pensando agora, não é nunca sobre os personagens. Você usa aquela situação particular para dar conta do coletivo, para mostrar uma questão muito maior, como o Eric falou, uma questão estrutural. Então, e não deixa de ser o Terminal 3, ele só tem essa abordagem mais direta, mas ele usa aqueles 4 homens, aqueles 4 personagens, para dar conta de uma situação muito maior. Então, eu acho que todos os filmes eles usam o particular para falar do coletivo. Eu acho que isso é muito forte.
bastante mesmo. Eu ia perguntar se uma determinada cena do Admin tinha sido autêntica ou não. Você já respondeu que tudo foi já estava pronto. Sendo assim, que bom que vocês aproveitaram aquela fala de que a implantação da câmera na linha de produção aumentou a proatividade do pessoal. Eu achei ótimo. E eu acho que, pelo menos para mim, as 3 imagens, porque não são nem cenas, são imagens que mais marcam, são a dos trabalhadores na reciclagem, que você tem uma câmera apontada na cara dos trabalhadores que estão cuidando de material de reciclagem. Tipo, o que está acontecendo aqui, né? Que situação a gente tem aqui que você tem que apontar uma câmera para alguém que está trabalhando com material de reciclagem? O que vai acontecer? Tipo, eles vão sair correndo com um papelão? Qual é o sentido daquilo? E daquela, uma que mais impactou, pelo menos quando eu vi pela primeira vez, foi daquela cuidadora também, que era aparentemente mais velha que a moça, e você tem ali uma câmera para vigiar ela, e aquela câmera que vigia quem está vigiando, que é a última imagem do filme, que você tem um cara sentado, olhando várias câmeras, e a câmera atrás dele, olhando o que ele está fazendo. Bem isso. Eu concordo com vocês, assim, acho que é uma pena que o diretor do Plataforma 3 não possa, Terminal 3 tenha vindo. E fiquei pensando muito enquanto a gente falava, agora Maria Clara retomou algumas imagens, como, enfim, isso tem a ver com a própria programação, né, a curadoria do festival, acho que é bem interessante essa sessão, como os filmes se comunicam um pouco, né? Maria Clara falava de uma cuidadora negra, de uma mulher, acho que isso tem uma relação muito forte com o filme de Carlos, acho que isso se relaciona muito com o Terminal 3, essa dimensão contemporânea da escravidão. Acho que a gente enxerga o filme de Michel já imediatamente depois, né? Assiste imediatamente depois do Terminal 3, e isso dá uma dimensão impactante, enfim. E eu acho que tem uma coisa muito interessante como essa dimensão de controle, né? Tá presente na sessão, assim. E como uma dimensão contemporânea assim conjuga formas mais ostensivas, por exemplo, trabalhadores escravizados, né? Hoje isso, e formas supostamente mais sutis, mas talvez por isso mais perversas de controle, como as câmeras de vigilância que estão por toda parte, né? Eu lembrei, vendo o filme de vocês, de uma frase do Agamben, que ele diz: se uma praça pública precisa de uma câmera de segurança, ela já deixou de ser um espaço público há muito tempo e passou a ser uma prisão. Então, eu queria que vocês... acho que temos mais perguntas. Já estou encaminhando para encerrar. Eu queria ouvir um pouco de vocês, assim como vocês perceberam o filme dos outros, que eu acho que é um espaço interessante de discussão. E fiquei muito curioso de saber também os próximos projetos e como eles têm relação com esse. A fala de Michel, por exemplo, a gente tem uma relação muito forte com a cidade. E acho que, de alguma maneira, fiquei muito interessado em saber se os próximos projetos têm relação com isso, como, né? Então, é isso. A gente começou faz um tempo e a gente tem 2 filmes, esse e um de ficção, fervendo. Como a gente mora todo mundo aqui em Cachoeira, agora é período de férias, tem gente trabalhando, Iago e Camila vão trabalhar. A gente não vai estar com um projeto para agora, mas a gente está com alguns projetos de filmes de ficção e um que posso chamar de doc-fic também, para o futuro, para esse ano, até esse ano. E é isso. Quando eu acho que também o que me mais impactou foi o Plataforma 3, Terminal 3. Eu queria estar com o diretor aqui e fazer algumas perguntas para ele. Eu gostei um pouco eu gostei muito também
Lato Solo. Eu assisti a segunda vez aqui, a primeira vez eu assisti lá no Salvador. E foi interessante assistir a segunda vez, que analisa mais um pouco a montagem e eu percebi várias coisas que eu não tinha percebido, que me fez entender melhor o filme também. E é isso, meu nome é Bebeto, eu não tinha falado ainda. O que eu achei massa, assim, de uma coisa que eu fiquei reparando, que estava em torno dos filmes, assim, né, que você falou dessa coisa do controle, assim, tipo, das formas que isso se dão, né, e que... eu acho que, na verdade, a coisa foi justamente as formas que isso se dão, assim, né, tipo, a partir da história que é contada, a partir do que é vendido para a população enquanto um estilo de vida, enquanto uma necessidade, né, por exemplo, a câmera de segurança, ou então certo tipo de alimentação, certo tipo de casa com grades e tal. A gente vai conversar um pouco com o Michel, falando um pouco sobre as situações ali, né, aquela região que tem várias casas com muros altos e grades e tal, você vê com uma cidade pequena ainda assim, mas que agora já está grande, né, mas que cresceu muito rápido e rapidamente já houve essa separação, assim, né, que eu acho que é esse processo mesmo, assim, de como as coisas são rápidas e rapidamente se tornam necessários para algumas pessoas, né? Esses mecanismos de instituindo um estilo de vida que é o necessário, né? Tanto que no final de Ademir, o cara fala, como é o nome? Isso é o mínimo, né? É o mínimo que a gente precisa, é isso. Tipo assim, e a imagem são um cara olhando 50 câmeras, assim, sabe? Tipo, será que a gente precisa mesmo de tudo isso, assim, né? Será que a gente... Não sei, fiquei meio pensando isso de forma solta agora, enquanto assistia, assim. Não, completando um pouco e respondendo o que ele falou ali dos trabalhadores, que o cara fala que as câmeras fizeram os trabalhadores ficarem proativos. Que é essa coisa que algo já tinha falado, mas só porque ele comentou assim, que é um ponto do filme que é essa reflexão assim que guiou o filme, né? De vigiar o patrimônio para proteger as pessoas. E aí eu acho que a gente foi assim descobrindo as imagens, eu fui ficando cada vez mais impressionado assim com a bizarrice. E aí quando eu descobri que a gente tipo tinha num site livre da internet acesso a câmeras de dentro da casa das pessoas que elas mesmas colocaram, eu fiquei muito impressionado assim. E aí vai chegando nesse ponto assim, para mim é um ponto de tensão assim, mas depois também essa coisa da virada assim de quando se torna vigiar as pessoas para proteger o patrimônio, né? E aí essa parte do que o cara fala que as câmeras deixam os trabalhadores proativos, eu acho que chega bem nesse tensionamento assim, que é tudo muito estranho. Eu gostei muito da sessão, de ver os filmes, a ordem dos filmes, assim. Senti que parece que tudo cresceu, ligando um com o outro, especialmente para mim, o Lato Solo parece que ele teve uma outra sensação do que eu já tinha assistido nessa sessão de hoje. Eu gostei muito, porque é como se algumas coisas que não estão no diálogo foram ditas pelos outros filmes também. Foi bem massa ver isso. E pensando em outras coisas, eu realmente, nesses últimos 2 anos, me mergulhei muito nesse universo lá da região, da cidade de Luiz Eduardo. Eu estou escrevendo um projeto que é ficção e tem muito a ver com pensar aquele local como um universo para trabalhar na ficção. E estou pensando também em algumas outras possibilidades de documentários em outras formas, né, de documentário, que eu acho que existe muita coisa que ainda precisa ser falada, especialmente ali naquele local. E especialmente agradecer ao festival, curadoria, de estar aqui, e vocês que ficaram. E foi massa porque é um filme que foi produzido lá no Oeste, né? A gente está a 900 quilômetros de Luiz Eduardo Magalhães, e eu penso que a gente tem que juntar esse eixo aqui, a gente que é da universidade aqui está se formando, atravessando de Salvador a Luiz Eduardo, que é a primeira cidade no leste e a última no oeste, são 1.000 quilômetros, então tem 1.000 quilômetros de muitos mundos, né, que precisam ser vistos, e acho que essa formação pode estar fora da universidade também, com outras formas de estar levando telas e cinema para trocar e outras falas que precisam ser ditas e estar no audiovisual. Obrigado.
Eu acho que todas as sessões estão sendo bem incríveis, assim, na real, né? Acho que os encontros de temas ou de... Eu tenho sempre uma preocupação com a forma, assim, eu sou formalista mesmo. E me interessou muito porque são filmes bem distintos aqui, né? Um de arquivo, outro trabalha com um pé mais forte no controle da ficção e tal. E, enfim, mostrando as potencialidades que o documentário tem, né? De transitar aí vários temas e de várias formas mesmo, né? Então é gratificante esses encontros e também você... Mas é engraçado, eu só queria fazer um ponto, que tu comentou a coisa da tela, né, de não sabe até que ponto... Eu assisti um filme hoje pela manhã, que é um filme francês, que é A Juventude Alemã. Cara, eu saí daqui mal, assim, sabe? Eu acho que os filmes ainda fazem isso com a gente, assim. E eu saí daqui bem impactado, com toda a potência que o filme trazia e, lógico, né, a potência que os próprios personagens também traziam e tal. Então eu acho que o cinema ele é mobilizador, não que ele seja obrigado a ser, mas ele é, assim, eu acho que ele é. E como eu disse, eu não fico percorrendo temas, assim, então as coisas vão aparecendo, eu vou no documentário principalmente, tanto que eu estou com um novo filme, um curta, que é uma ficção, que é sobre uma depiladora, ou seja, não tem nada a ver, né? E eu vou fazer um outro filme agora, que é também uma ficção, que é sobre uma professora que dá aula de física. Então, eu vou percorrendo universos, assim, não tenho muita preocupação com o tema em si, mas com essa coisa da forma de contar aquela história ou aquela situação, enfim. E agradecer mesmo, obrigado, foi incrível mesmo. Valeu. É isso, a gente volta para a próxima sessão às 5, né?